Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 253º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estava tudo bem, ok? Até há mais ou menos meia hora, ok? Mas vamos por pontos. Eu espero que a pequena mudança que eu tenha feito melhore a qualidade do áudio deste episódio. Porquê? Porque estão a ocorrer marteladas aqui no andar de baixo, ok? E então eu decidi cortar um bocado ao ganho do microfone para tentar reduzir os ruídos que venham de fora. Estás a ver? Porque imaginem, às vezes ouve-se cães e tudo, porque eu tenho sempre medo de encostar muito o microfone à boca, porque, sei lá, tenho barba e cenas e então a barba pode roçar no microfone e fazer barulhos tipo isto. Estás a ver? E acho que é um bocado desagradável para quem está a ouvir. Por isso, agora estou a tentar aproximar-me um bocado mais do microfone para tentar que não se note muito a diferença de voz, mas que se ouça menos o barulho que vem de fora. E então porquê? Isto tudo para fazer uma ligação com karma, ok? Porque é assim, eu era para gravar ontem, só que ontem estive com o senhor engenheiro, e depois quando cheguei a casa jantei, e ainda dava para gravar depois de jantar, ok? Porque, sei lá, eram para aí 8h30, dava para gravar. Eu estava cansado? Estava. Só que qual é o problema? Eu ainda vim para cima, tal, naquela cena, será que gravo, será que não gravo? E quando ainda me passou pela cabeça gravar, o meu pai começou a dar marteladas, ok? Começou aí a abrir um rasgo numa parede, para passar uns tubos para depois passar a instalação elétrica. Provavelmente mais uma divisão que vai estar ligada àquele disjuntor que está tudo ligado lá em baixo, porque estamos bem. E então comecei a ouvir essas marteladas. Eu, foda-se, ainda bem que não gravei, meu. Ainda bem que não gravei, senão ia estar sempre a ouvir marteladas no episódio. Hoje, acordo, eram tipo 8h52, acho que foi esta a hora, e está toda a gente a dormir. E eu, ok, deixa-me aqui ouvir um podcast para dar tempo para as pessoas acordarem. Acabo de ouvir um Nerdcast, ainda não ouço ninguém a sair dos quartos. Eu, ok, vou aqui entrar no Foro de Teresina, que é outro podcast brasileiro sobre jornalístico, que fala de política e de atualidade, basicamente. E então, pá, primeiro fiquei triste porque foi a despedida da Thaís Bilenque, a criadora do podcast Alexandre, sou o Alexandre de Moraes, e então, como ela ganhou bué fama com esse podcast, provavelmente vai para outro meio de comunicação maior do que a revista Piauí, que era onde ela trabalhava, que é a dona do Foro de Teresina e de outras cenas. E então, depois, há lá um participante que, sempre que ele fala, ouve-se um martelo lá ao fundo, e é tal, e desconcentra um bocado. E eu, foda-se, ainda bem que eu não gravei ontem, meu, senão era esta a sensação que eu ia ter. Plot twist. Hoje estão a ocorrer marteladas, ok? Neste momento não estão a ocorrer, por isso vamos aproveitar este momento ao máximo. Vamos dar tudo, ok? Como se fosse a última vez que nos estamos a ouvir. Mas neste momento são 11h46, por isso espero que seja a pausa para o almoço, e então eu vou aproveitar essa pausa para gravar tudo, ok? Mas então, se ouvirem marteladas, já sabem. Não é ninguém que está a ser crucificado, não. É só o meu pai a partir de tijolo, ok? Pronto, então vamos lá começar. Eu não sei se lembram, no último episódio eu disse que no domingo ia ter um batizado, ok? E então tive efetivamente esse batizado. Estava a ver que não ia chegar a tempo, porque eu ainda fiz uma viagem de quase 1 hora até chegar a casa e depois tomei banho, vesti-me e então ainda conseguimos chegar a tempo. E esse batizado é basicamente de quem? E agora vamos outra vez à árvore genealógica louca para saberem como é. Então, basicamente, há uma mulher que casou com um primo meu, ok? E entretanto divorciaram-se. Só que a família dessa mulher continua a dar-se bué da bem com os meus pais, ok? E então, o irmão dessa mulher teve uma filha que se chama Benedita. E então foi o batizado dessa criança, que não tem nenhuma ligação a nós, familiar, mas é uma criança e nós dámos-nos bem com os pais, e então fomos convidados para o batizado. E então, basicamente o batizado foi na igreja da Póvoa de Lanhoso, como o do Dinis, que é o filho dessa tal mulher que já foi casada com um primo meu, também foi. Só que enquanto que o do Dinis foi tranquilo, porque ele nem chorou nem nada ou assim,
Pá, esta Benedita, meu, eu não sei se era por causa do nome, porque se me dessem o nome de Benedita, tendo eu tipo 1 ano, eu também chorava. Mas pá, foi agressivo, meu, foi agressivo porque ela chorou de início ao fim. Chorou de início ao fim e tipo, não sei se estás a ver aquelas imagens de drama queen em que a pessoa mete assim a mão à frente dos olhos, tipo, oh meu Deus, porque é que eu estou a passar por isto? A miúda fazia isso. E tipo, a miúda deve ter 1 ano e pouco. Eu digo 1 ano porque ela já anda, mas não parece ser assim muito velha, estás a ver? E então, basicamente, ela chorava, depois tipo, houve aquele jogo de, ok, ela está a chorar com a mãe, passa para o pai. Ok, acalmou, começou a chorar com o pai, passa para a mãe. E sempre assim, estás a ver? E então, pá, chegou ao ponto de, chega aquele momento em que o padre tem de tirar e isto agora ficou estranho, o padre tem de tirar a roupa à criança, não, mas tipo, têm de lhe fazer uma cruz no peito com uns óleos e cenas, e então o pai começa a desapertar o vestidinho à miúda e ela começa logo a chorar, e então o padre faz tipo só assim uma cruz à toa, tipo nas costas ou caralho, acho que nem fez no peito, e para deitar a água na cabeça foi a mesma cena. Tipo, normalmente costuma ser na testa e escorre e não sei o quê, e ali foi tipo na parte de trás da cabeça e tipo, vai só para o cabelo e está bom e siga, porque senão esta criança nunca mais vai parar. Até que, a fotógrafa usa a técnica de que hipnotiza todas as crianças, que é tipo meter vídeos no YouTube de animações. E então isso funciona. Metes, sei lá, a galinha pintadinha ou assim qualquer cena e hipnotizas as crianças. Por isso, galinha pintadinha, tens o poder de controlar o mundo no futuro. Mas então, depois saímos, já deu assim para ver um bocado do público que estava nesse batizado. Estava lá uma catequista minha, e há uma catequista para verem a cena, mas também estava 50% da Orange Store. Por isso, pá, não há público mais diverso do que isto. É assim uma abertura a nível de público louca, que vai tipo desde a catequista de crianças até à pessoa que faz lives no Facebook para vender roupas de qualidade duvidosa. Estás a ver? E então estávamos assim nesse mood. Depois saímos cá fora, meu, só tinha assim uns reboçadinhos e tudo, mas foi só aquela cena de bater umas palmas para a criança se animar e tudo. De resto, nem houve fotos ali na igreja nem nada. Foi siga, vamos avançar. Depois ouvi logo assim uma frase que foi quase mel para mim, que foi, e quando é que vão ser as fotos? Não, as fotos só vão ser lá e são depois das entradas. Eu, ok, estamos bem, é esse o mood que eu quero. Então vamos para uma quinta chamada Pinha Eventos, que eu nunca lá tinha ido, aquilo é em Pedralba, é naquela ligação, naquela terra de ninguém entre Póvoa de Lanhoso e Braga. Então pá, chegámos a essa quinta. Primeiro temos aquela cena de ficar cá fora à espera que cheguem os pais e tudo, então os pais chegam e então entramos e começa logo uma dupla a cantar músicas brasileiras, ok? Cantar sertanejo e essas cenas. Vamos então procurar as mesas em que nos foi atribuídas e tipo, nós ficámos, nós os 5, cá de casa, que é os meus pais, a minha irmã e o marido e eu, e outro casal. E esse casal depois vai ser interessante porque a história de vida deles até é interessante. E então, pá, sentámos-nos só e depois começámos a pegar nas entradas e pá, melhor método que eu vi de entradas até agora. Só faltou o suporte para o copo. Mas pronto, mas eu gostei porquê? Porque aquilo estava relativamente perto das mesas, também não era assim tanta gente. Então tinhas lá entradas, cada um tinha a sua tenaz, ok? Para não haver cá misturas. Então era só zau, meteu para o prato e bota para a mesa, comes o mais rápido que puderes e voltas para abastecer, tipo mudança de pneus na Fórmula 1, estás a ver? Tipo isso. E pá, é nestas merdas, meu. É nestas merdas que é foda, porque pá, eu amacei entradas como ao caralho. Amacei. Tipo, foi tudo, meu. Foi mexilhões, foi camarão, foi presunto com melão, foi rojões, foi moelas, pá, foi bolinhos, foi rissóis, foi tudo, meu. Foi tudo, estás a ver? E é tipo aquela mistura que nem faz sentido, meu. Nem faz sentido. Mas pá, foi tudo. Foi tipo, pá, está aqui, que eu vou deixar estragar, senão ainda ficam chateados comigo. E pá, cheguei àquele ponto em que, meu, já nem sei se quero almoçar. Estás a ver? Estás a ver quando chegas a esse ponto? Se calhar muita desta audiência não sabe o que é chegar a esse ponto. Pá, eu já há algum tempo que não sabia o que era chegar a esse ponto. Mas pá, finalmente foi alcançado novamente. E pá, já estava assim meio mal disposto. Estás a ver que é aquela cena de comer tanto até ficar mal disposto. E tipo, e não digo isto com orgulho, ok? Não digo isto com orgulho, mas pá, é a realidade dos factos.
ok? É a realidade dos factos e nós aqui no Puto de Barba SA regemos-nos pela verdade dos factos e pelo jornalismo honesto, sincero e imparcial. Por isso, é isso que eu estou a documentar neste momento. E então, depois fomos então tirar a foto e depois é sempre estranho, porquê? Porque eu vou sozinho, estás a ver? Eu ia sozinho porque é tal cena. E eu depois até me senti mal, porque eu depois só queria levar a senhora engenheira, estás a ver? Só que é tal cena. Quando o convite foi feito, nós ainda não namorávamos ou tínhamos começado a namorar há pouco tempo e depois é aquela cena de dúvida de início que é tipo, será que já é fixe levar a pessoa sendo que ainda não te apresentei à família, então já te ia meter num ambiente em que está bué da gente que se calhar nunca mais vais ver na vida porque nem tem assim um convívio diário com a nossa família, estás a ver? Mas depois fiquei um bocado arrependido porque é tal cena, porque depois estava sozinho, estás a ver? Depois estava sozinho e depois é aquela cena na foto, oh, meu, eu não ia ser aquela pessoa do tipo, vou tirar aqui uma foto sozinho com os pais. Para quê, meu? Para quê? Estou-me a cagar, meu. Caguei na foto. Tirei uma foto com os meus pais e outra com a minha irmã e com o marido e com os pais também, todos juntos. E tá bom. Tipo, não vou só tirar uma foto sozinha. Para quê? Não, passo. E então voltamos para dentro e pá, começa então mais música, mais cenas, brindes, cenas. Então vamos para o almoço em si e tipo, aqui almoço estamos a falar de, sei lá, 3 da tarde. Não sei, meu. Não sei porque eu esqueci-me de dizer que o batizado começava à 1. Por isso estás a ver, entradas, tal, fotos, para aí 3, 4 da tarde, aí começou o almoço. E depois há este conceito maravilhoso que é, as pessoas no dia-a-dia ficam todas estressadas se não comem à hora certa, ok? Porque é a minha rotina, não sei o quê. Nestes dias estão-se a cagar. E é tipo, comer às 5 da tarde? Uou, incrível, parece-me totalmente sensato. E então pá, começámos com aquele bacalhau que na folhinha dizia gratinado, mas tipo, é o famigerado bacalhau à minhota, ok? Ou o bacalhau recheado, com puré, ok? E tipo, amassei uma boa posta com assim 2 pedacinhos de puré e tudo. E pá, pronto, fui derrotado. Mais uma vez fui derrotado porque já não consegui ir ao prato da carne, meu. Já não consegui ir ao prato da carne. E depois pá, quem conhece minimamente o meu intestino, ou quem já ouve este podcast há algum tempo, sabe que é foda, porque tipo, tínhamos ali molho com cebolada e tudo, então pau, foi tipo pomba, ok, depois fui à casa de banho, mas depois fiquei pronto outra vez para o combate, mas já não consegui ir à bitela, meu, já não consegui ir à bitela porque estava totalmente cheio. E depois eu então corta sabores, não sei o quê, depois ia ver o prato da carne, depois houve mais brindes e cenas, e pá, eu fiquei ali só recolhido, até lá está, chegarmos às sobremesas. E pá, nas sobremesas temos outra vez o estilo de entradas em que cada um pega na cena que quer e pá, lá está. Eu acho que é isso, estás a ver? Eu acho que é isso, é a fartura. A fartura destrói-me, porque uma pessoa não está habituada, estás a ver? Não está habituada àquele pequeno almoço de telenovela. E então quando vê assim bué das cenas, quer provar tudo. E depois, meu, dá merda, literalmente. E então, meu, mais uma vez, cenas que não fazem sentido. Eu, ok, vou levar aqui umas frutinhas para cortar. E era sensato levar só as frutas. Só que depois foi tipo, tem aqui bolo de chocolate, tem aqui tarte de flan, tem aqui um bolinho de bolacha, não sei o quê, tal. Depois, olha, ainda está aqui o bolo do batizado, que é também. Eu, claro, não vou fazer a desfeita à criança. Claro, meta também aí. E tipo, pá, resumo da história. Eu na segunda-feira estava todo fodido, ok? Estava todo fodido, mal disposto. Tive de recorrer à famigerada cagada remunerada, que é sempre... Acho que havia de ser um direito laboral de todo o proletariado mundial. E pá, e só a partir daí é que eu estabilizei, ok? Mas tipo, imaginem, bebi, sei lá, meu, mais de meio litro de água até às 8. Das 6 às 8, estás a ver? E aí já estabilizou um bocado, mas andei assim todo meio fodido. Mas pá, foi positivo. A única cena que me chamou a atenção é o seguinte, imaginem. Nós estávamos ali todos a ver uma criança que não queria efetivamente ser batizada, estás a ver? E os pais estavam todos, ela nem costuma chorar assim tanto, está agora a chorar. Seu padre, continua a batizar, seu padre. E tipo, isto não é estranho para caralho, nós não devíamos, sei lá, não é aquela cena de fazer a vontade à criança, mas tipo, ela está ali a chorar de caralho, será que, caralho, vamos forçar-te porque nós pais queremos que tu sejas batizada, tipo, estás a ver a cena. É um bocado estranho só. Tipo, e com isto não quero dizer que eles são maus pais, não é isso que eu quero dizer. Só é aquela cena de, sei lá, estar a fazer o frete porque o batizado tem de ocorrer. Estás a ver?
É, sei lá, a mesma cena que uma noiva chegar ao altar e dizer que não e o padre, ai não, agora já está marcado o casamento, vamos ter de realizá-lo depois se quiser divorcie-se em seguida, estás a ver? É estranho, não sei. Mas já, se calhar sou eu que estou a pensar demasiado nisto. Depois então, tivemos essa segunda-feira tensa, a nível intestinal, e na quarta-feira corta para segundo dia de formação, ok? Segundo dia de formação, e pá, qual é que foi o extra nesta formação? O extra é que eu fui com a senhora engenheira, ok? Fui com a senhora engenheira, e pá, ela cometeu um erro, ok? Ela cometeu um erro que foi roubar o lugar ao casal romântico da minha equipa, ok? Porque ela sentou-se ao lado da senhora idosa que dá conselhos românticos. E tipo, essa senhora idosa fez um dos piores comentários, não na formação, mas ontem, no trabalho. Fez um dos piores comentários que alguém pode fazer, que é a cena de... primeiro, havia pessoas que não sabiam que nós namorávamos, o que é estranho. Pessoas da minha equipa. Pessoas do primeiro turno da minha equipa que não sabiam que nós namorávamos, mesmo eu tendo-lhe oferecendo um doce típico da terra dela, e então a pessoa se calhar pensou, oh meu Deus, ela é tão amiga dele que até traz doces para ele partilhar, meu Deus, que mulher. E então esse ficou só espantado, mas é ok, ficar espantado. Agora, essa senhora, meu, disse assim, estás bem encostado, encostaste bem, do tipo, ela é engenheira, caralho, fizeste aí uma boa jogada, e tipo, foda-se. Meu, ser engenheiro é a maior red flag dela, ok? Nem é um ponto bem positivo, mas ok. E então, estávamos lá, essa tal senhora estava sempre a dizer merdinhas e depois o tal casal ficou chateado porque disseram mesmo, você traiu-nos, não ficou à nossa beira. E pá, lá está, a culpa foi de senhora engenheira que não soube ler a sala. E então, deixem-me só ver aqui uma cena. Porque é tal cena, pá. Este tal casal romântico da minha equipa. Tipo, eles começaram a namorar no dia 23 de setembro. Ou seja, há pouco mais de um mês. Mas já têm mais intimidade nas redes do que eu em 30 anos de vida. Estás a ver? Mas tipo, continuem. Não parem de partilhar essa intimidade que eu tanto agradeço e tanto me motiva no meu dia-a-dia. E então estava aqui a ver porque, tipo, pá, eles irritam porque falam alto. E depois têm dúvidas burras. Que é mesmo assim, que é tipo, imagina, trabalhas, sei lá, há para aí 2 anos numa equipa e nem sabes de que segmento é que és, meu. Estranho, caralho. Mas então, tipo, ele estava-lhe a dizer, vamos comer francesinha hoje? Pode ser. E tipo, pá, fala em baixo, caralho. Não é preciso ninguém estar a ouvir. E depois ela ri-se bem alto e tudo. Mas não vou estar com esse preconceito, senão vou destruir a imagem que tenho da senhora. E então estava a ver se tinha foto de francesinha aqui no Facebook, mas não tem, meu. Por isso, se calhar não ocorreu francesinha. Porque se tivesse ocorrido, de certeza que estava no Facebook. Mas então tivemos essa formação. Depois, a senhora engenheira tomou a palavra para dar uma entrada a pé juntos, porque um dia destes nós estávamos a falar, por chamada, a contar como é que foi o dia, e ela tinha-me dito por mensagens que estava chateada porque tinha sofrido ou tinha visto duas cenas de machismo. E eu, ok, depois, quando saíres, ligas-me e contas isso. E então a primeira foi, estavam então numa roda de pessoas, e um gajo só cumprimentou o gajo, as outras mulheres ignorou. E a outra foi um gajo a comentar sobre mulheres ao volante, a comentar aquela cena de perigo constante e tudo, sendo que nem estava a ocorrer nada. Foi tipo, como é que eu vou quebrar o gelo? Vou falar de mulheres que conduzem mal. E então parece-me sensato para caralho. E então a senhora engenheira levanta-se e manda uma patada indireta a essa pessoa que diz, estavam a falar de criar ligações e essas cenas, ou entreajuda. Era assim qualquer cena, já não me lembro. E então ela disse, muitas das vezes, melhor do que resolver esses conflitos é não os criando. Como, por exemplo, estamos numa roda de pessoas e vem uma pessoa e só cumprimenta homens, aí já é uma forma de criar conflitos, ou não sei o quê. E eu, caralho, meu, que patada, meu. Mas à pessoa a quem foi dirigida essa boca não lhe serviu a carapuça porque voltou a cometer o mesmo erro estes dias. Por isso, parece que não funciona. Depois, então, tivemos o famigerado almoço partilhado. E pá, aqui eu faço o retratamento porque então a equipa da parte da tarde que só tinha encomendado um bolinho, um risol e um panado, ok, para 12 pessoas, ou seja, 12, encomendou 12,5, ok? Por isso 6 pessoas podiam ir lá buscar um bolinho, um risol e um panado, ok?
Mas então eu decidi quase em cima da hora de ir, porque eu estava naquela, se a senhora engenheira fosse, ficávamos os dois a partilhar as cenas, e então depois ainda fui comprar umas cenas para não ir de mãos a abanar, porque eu senti, imaginem, essa tal senhora que diz, encostaste bem, e que dá conselhos amorosos e que também é um bocado xenófoba, pode-se dizer assim, ficou chocada quando eu disse que provavelmente também ia, porque ela disse assim, e bom, depois vê-se se chega para todos e tipo, calma, quem for também leva para partilhar, porque ela já estava naquela cena, meu Deus, eu só tenho a conta certa, caralho, não pode ir mais gente. E tipo, é só a prova de que, pá, pessoas não entendem conceitos que parecem básicos, mas é. E então, partilhámos, tal, essa cena, até que, lá está, eu tive quase vibes de batizado, porque já estava a sentir que estava a comer bué e eu, calma, vamos parar, só que depois é a tal cena, depois há as sobremesas, ok? Depois há as sobremesas. E então, eu como o bolo da minha equipa, sou chamado para comer o bolo da outra equipa, e quando estou com o bolo da outra equipa, uma terceira equipa que já me tinha convidado para comer o bolo, mas eu disse, ai não, porque estou cheio, vira-se para mim e diz, é grande otário, meu. Então eu ofereci o meu bolo e tu não comeste e estás aí com outro. Eu, pronto, está bem, então eu vou comer também o teu. E pá, comi assim 3 fatias de bolo e já estava ali a estourar, estás a ver? Por isso, meu, cuidado quando vos convidam para estes convívios, porque, meu, podem ser complicados de digerir, literalmente. Depois, meu, na formação, basicamente, os temas mais abordados foram unhas e escadas, ok? E tipo, parecem merdas básicas. É que, pá, sei lá, parece-me básico. Imaginem, a cena das escadas é porque há bué acidentes de trabalho em escadas, e se calhar a culpa também é do nosso cérebro, porque às vezes o nosso cérebro parece que para, e a diferença é a seguinte, quando para, mas é num sítio plano, é tranquilo porque é só meteres um pé à frente do outro. Quando para em escadas, às vezes para-te daquele milésimo de segundo e tu metes o pé um bocado mais à frente do que ao normal e então já podes cair. Aí percebo, mas tipo, subir uma escada e descer uma escada não é assim tão complicado. Se bem que eu já estive assim quase a cair também, por isso, ok. Fazem bem fazer esse aviso. Agora, a cena das unhas, meu. Que tipo, que há pessoas que têm as unhas bué da grandes e tipo, já houve acidentes de trabalho por causa das unhas porque ficam com as unhas presas em algum lado, tipo, pá, eu não... Quer dizer, eu posso criticar porque as minhas estão bué rapadas, estás a ver? Eu sou daquelas pessoas que se tenho a unha a sair um bocado do sabugo já me sinto sujo, estás a ver? Mas tipo, será que é preciso fazer como estabelecimentos comerciais que proíbem unhas? Tipo, imaginem. A minha irmã trabalha numa cadeia de supermercados que proibia unhas. Se bem que depois alguém começou a usar e então descarrilou tudo, estás a ver? Mas sei lá, para trabalhar em certas áreas dessa cadeia não podes ter unhas grandes, como tipo pastelaria e essas cenas. Estás a ver? Por isso, será que é preciso proibir ou será que o bom senso é suficiente para as pessoas se controlarem no tamanho louco de unhas? Mas basicamente acho que foi isso. Deixa ver, tivemos aqui mais um Out of Context. Deixa cá ver. Mike da Silva, mesmo contra a sua vontade, fez mais um Leónidas Out of Context. E então temos, lá está, temos escadas, lá está, pessoal a correr nas escadas e tudo. Temos então unhas grandes, lá está. Temos os cortadores de fitas, que pá, foi um grande problema, porque é tal cena, no nosso trabalho toda a gente usa fitas, e então às vezes, lá está, basta o teu cérebro parar durante aquele milésimo de segundo e cortas parte do dedo, ou cortas só um bocado de pele, só começa a sangrar, e então também foi um tema abordado, porque está-se a arranjar uma proteção, um protótipo feito pela empresa. Depois aqui tubarões, porque estavam a falar da diferença entre risco / perigo. Depois continuámos a falar sobre escadas, porque o tema mais importante. E aqui este último, que é a ovelha choné, fazer um puzzle, talvez tenha sido por causa do jogo que fizemos no fim, que era tipo, escolher 15 frases que definem o que é higiene e segurança no trabalho e fazer uma apresentação disso. E pá, fui eu e a minha chefe, e foi o que eu depois disse à senhora engenheira. Ok, eu tenho alguma experiência a falar, porque já gravo o podcast há 252 episódios, mas quando é para falar em público é totalmente diferente, porque é diferente teres a plateia de uma parede e teres público à tua frente. E então, quando é para falar em público, eu já estou mentalmente a preparar aquilo que vou dizer, estás a ver? Para ter, sei lá, 5 minutos de avanço
que é para depois, quando estiver a falar essa parte, já ir pensando no que vou dizer a seguir. Estás a ver? Não sei se isto faz sentido explicar. E então, eu já estava a ver aquela cena a ser montada e já estava a preparar no que é que eu ia falar. Tipo, primeiro vamos à formação, depois vamos apresentar as regras, depois, ok, cada um tem de usar as suas cenas de proteção individual, mas não sei o que mais, estás a ver? Estava a preparar já isso. A minha chefe pegou ela no microfone, começou a falar e ela, queres falar tu? Eu, não, deixa estar, você está a ir bem. E então eu parecia ali um otário só a ficar para a imagem e a fazer companhia, até que ela acaba de falar, vem para a frente e tropeçando e eu, agarro ali, estás a ver? Por isso, basicamente salvei uma vida na quarta-feira, ok? Quantos agradecimentos tive? Nenhum. Mas a vida é muito isto, ok? A vida é muito isto, é fazer aquele trabalho que passa despercebido, mas que salva vidas, estás a ver? Depois, ainda focando em a senhora engenheira e notícias da atualidade, não sei se estão a par do conceito Temo. Estão a par dessa loja manhosa da China. E tipo, parem de me enviar links para eu me inscrever na Temo, porque eu não vou inscrever-me, ok? Eu até na compra online sou monogâmico, ok? Na compra online sou monogâmico, e então para mim é AliExpress, é só isso. Não venham cá com Wish, não venham com Temo, não venham com outra cena, não. Eu dedico-me unicamente a uma única loja de cada vez, ok? Tive a minha fase GearBest, quando via youtubers de unboxing, e então tive a minha fase GearBest, porque muitos deles tinham parcerias com a GearBest, e então tinham aqueles links com 10% de desconto e mais não sei o quê. Depois abandonei essa vida, porque percebi que é um mundo bué-da estranho do YouTube português, é youtubers de unboxing, e eu já falei aqui algumas vezes, mas isso era um tema que merecia um estudo. E depois, há uns anos, mudei para o AliExpress. E nunca me falhou. Por isso, porque é que eu vou carregar num link da Temo que me dá 100 euros de desconto e não sei o quê, na segunda compra, e então tens uma prenda grátis e não sei o quê, para depois ter as minhas contas hackeadas, ok? Que foi o que aconteceu com a senhora engenheira, que teve... E tipo, isto é bem engraçado. Isto é bem engraçado porque eu disse, foda-se, a sério, tu caíste nesta cena da Temo? E não foi a Temo, foi um giveaway no TikTok que dava acesso a um vale de desconto na Temo. Ok, então pronto, então vamos defender esta loja e vamos só criticar giveaways de TikTok. E então basicamente entraram na conta de Instagram, partilharam umas cenas de criptomoedas e não sei o quê, alguém da Coreia do Sul, ou pelo menos estava a usar um VPN da Coreia do Sul, e depois, entretanto, tentaram entrar nas outras contas, até no LinkedIn, Até no LinkedIn tentaram entrar, e tipo, qual é o psicopata que tenta hackear um LinkedIn? Mas, E então tentaram-lhe entrar noutras contas. Depois, então, fizemos a cena de 2 fatores, que ela não tinha, no Instagram. Só que qual é a parte mais engraçada e que eu quero trazer para aqui? Que é... Esse post no Instagram teve no ar tipo 25 minutos ou assim qualquer cena, estás a ver? E era, sei lá, uma publicidade tipo para o Elon Musk. Era assim um print de Twitter a falar do Elon Musk, tipo, o Elon Musk compra bitcoins ou não sei o que, eu compro Ethereum, porque é que tu também não podes comprar? E depois partilharam também assim uma story toda manhosa, estás a ver? Tipo com o Ethereum a subir ou assim qualquer cena. E tipo, eu sou uma pessoa que não tem assim muitos likes no Instagram. Mas a senhora engenheira até tem alguns, estás a ver? E então, sei lá, um post que está no ar há 20 e tal minutos ia ter, sei lá, para aí uns, sei lá, estou a dizer assim, estou a 20 likes. Vamos assumir, 20 likes. Mas aquele não tinha nenhum, ok? Não tinha nenhum porque lá está, as pessoas entenderam, não foi ela que fez isto. Foi alguém que lhe entrou na conta, até porque avisaram-na logo, tipo, o irmão avisou, amigas também a avisaram e tudo. Mas houve ali um guerreiro, houve ali um guerreiro que meteu like. E eu quero agradecer a esse guerreiro, quero agradecer a esse guerreiro porque fez-me o dia, porquê, Porque toda a gente já tentou engatar na vida, ok? E sabe como é complicado engatar. Mas meter like num post claramente fake, é um patamar incrível. É um patamar incrível, é dizer aquela cena tipo, miúda, eu estou aqui a apoiar-te, ok? Estou aqui a apoiar-te. Se tu queres que eu compre bitcoins, eu compro bitcoins, caralho. Eu compro. E achei incrível. Por isso, amem alguém que vos apoie até quando são hackeados no Instagram, ok? Porque acho isso incrível. Depois, passando só para temas da atualidade. Estamos aí então com conflitos, não é? Estamos aí com conflitos. E
Isto que está a acontecer no Médio Oriente é um bocado estranho, porque é tal cena. Toda a gente está a ver o que está a acontecer, mas ninguém pode dizer efetivamente o que está a acontecer. Porque senão toda a gente cai em cima. E tipo, isto é estranho para caralho, ou não? Era a mesma cena que imaginem. A Rússia está a bombardear a Ucrânia e nós dizermos, sim, mas não está. Não está a bombardear. Está só, sei lá, a fazer uma operação especial. Quase, não? Era estranho, até porque quem dizia que era uma operação especial foi rasgada publicamente. E agora temos tipo Israel a dizimar a faixa de Gaza, porque tipo agora estão a aparecer aquelas fotos de satélite do antes e depois, mas não podemos dizer que Israel está a dizimar a faixa de Gaza, porque senão Israel revolta-se contra nós e tenta boicotar-nos. E tipo, isso é incrível, porque estamos em 2023 e isso continua a ser incrível. E então tivemos a cena do Web Summit, em que o Paddy McCenas, o fundador do Web Summit e CEO do Web Summit, que agora é ex-CEO do Web Summit porque ele teve de se demitir porque várias empresas estavam a boicotar o Web Summit. E tipo, lá está, mais uma vez, é o mercado a funcionar? É, porque tudo o que tu dizes tem consequências? Tem. Agora, até que ponto isto é justo? Porque é tal cena. Se o Paddy Cosgrave dissesse caralho, matar judeus é que é... Aí percebia-se o boicote. Agora, ele só disse o que o Hamas fez foi terrível, mas não podemos permitir crimes de guerra. E tipo, isto era o que era consenso até há um mês atrás. Era tipo, crimes de guerra é mau. Agora não, meu, agora parece que é crimes de guerra. Mas espera aí, são cometidos por quem? E tipo, isto é louco para caralho, meu. Isto é louco para caralho. E tipo, tivemos agora o caso do Guterres, António Guterres, que só disse o básico. Ele disse assim: os ataques do Hamas não aconteceram do nada. O povo da Palestina tem sido sujeito a anos de ocupação, mas as reivindicações do povo palestiniano não podem justificar os ataques terríveis do Hamas. E esses ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano. Tipo, isto é consenso ou não? Parece que não. Parece não, porque ele depois teve de se justificar novamente, a dizer, é falso que tenha justificado algum ato terrorista por parte do Hamas, nada pode justificar a morte e o rapto de pessoas, seja em que tipo de ato for. Quis apenas dar um contexto ao sofrimento porque estão a passar civis palestinianos e as suas famílias. E tipo, onde é que isto é polémico, caralho? Onde? E depois ele continua, ele na conta dele... tive de o seguir no Instagram. Ele na conta dele partilhou uma imagem a dizer "This is a moment of truth", ou seja, este é um momento da verdade. E depois no post dizia o seguinte: o sistema humanitário em Gaza enfrenta um colapso total com consequências inimagináveis para mais de 2 milhões de civis. À medida que o bombardeio se intensifica, as necessidades estão a crescer cada vez mais críticas e colossais. Dada a situação desesperada e dramática, a ONU não vai conseguir continuar a entregar dentro de Gaza sem uma mudança imediata e fundamental na forma como a ajuda está a entrar. A ajuda humanitária que salva vidas, comida, água, medicamentos e combustível, deve ser permitida a chegar a todos os civis rapidamente, em segurança e em escala. Congratulo-me com um crescente consenso global para uma pausa humanitária no conflito e repito o meu apelo a um cessar-fogo humanitário, à libertação incondicional de todos os reféns e à entrega de suprimentos que salvam vidas à escala necessária. Todos devem assumir as suas responsabilidades. Este é um momento de verdade. A história julgará a todos nós. E tipo, foi isto que eu disse há 2 episódios quando falei de estarmos a assistir a um genocídio indireto e ninguém fazer nada. Felizmente temos um secretário da ONU que impõe uma posição, porque lá está, quando nos livros de história vier, faixa de Gaza desapareceu, qual era a posição da ONU? A posição da ONU era esta. Se os países não chegaram a um consenso, aí é diferente, mas a posição da ONU era esta, e tipo, é o mínimo que se pode fazer, é a ONU ter uma posição que seja a certa, ok? E estão-me a cagar se Israel está a favor ou não. Estão-me a cagar, porque sabem, não sei se estão a par, Israel já tem um historial de desrespeitar decisões da ONU em relação a isto, que é tipo, Israel, sabes que não podes fazer colonatos ilegais na Cisjordânia? E eles, sim, está bem, fixe. Deixa-me só continuar aqui a fazer colonatos ilegais na Cisjordânia que tu, ONU, proíbes. Estás a ver? E tipo, e porquê é que isto continua a ocorrer? Porque temos ali o irmão mais velho a proteger, ok? Por isso, é no mínimo bizarro que estas declarações do Guterres sejam de alguma forma chocantes para algumas pessoas.
Porque ele só disse o básico. Ele não disse nada por aí além. Mas, E então também tivemos agora o caso do Celtic de Glasgow, o clube da Escócia, que, para quem gosta de acompanhar futebol e gosta de conhecer um bocado da história dos clubes, sabe que alguns clubes também têm algumas ligações políticas. Tipo, uma vez no xadrez verbal também se falou disso. E, tipo, eu fiz aqui uma pesquisa rápida, por isso espero que não esteja a dizer merda. Mas, por exemplo, em Israel, os clubes que têm o nome Apoel, tipo Apoel Tel Aviv, deixem cá ver aqui no SofaScore. Temos o Apoel Ben Sheva, Apoel Acre, Apoel Petak Tikva, Apoel Afula, Apoel Haifa e o Apoel Tel Aviv, que é provavelmente o mais conhecido. Normalmente, os clubes que têm Apoel no nome são de esquerda. E depois, acho que são os clubes que têm Beitar no nome, como Beitar de Jerusalém, Beitar Tel Aviv, Beitar Petah Tikva e essas cenas, normalmente são de direita. E aqui o Beitar Jerusalém parece que é de extrema direita até, mas Ou seja, a política também influencia o futebol, estás a ver? Ou o futebol influencia a política. E, por exemplo, o Celtic pode-se dizer que é um clube de esquerda, porque, imaginem, é anti-monarquia, é a favor da Palestina e isso, sei lá, metendo assim naquelas caixinhas do que é esquerda e direita, podia-se dizer que era de esquerda. E então, já não é a primeira vez que se vêem protestos nas bancadas do Celtic, quando foi a morte, não sei se foi quando foi a morte da Isabel II, se foi quando foi a coroação do Carlos, que tipo tinha de haver minutos de silêncio, não sei o quê, e os adeptos cagaram para isso, porque são contra a monarquia, ou então levaram faixas anti-monarquia, ou assim qualquer cena, foi assim uma cena dessas, e então agora levaram bandeiras da Palestina, ok? E tipo, a UEFA pode aplicar sanções, porque acho que foi num jogo da Champions ou da Liga Europa. E tipo, a sério que, tipo, porque é tal cena, para algumas pessoas futebol é só futebol, mas para outras o futebol é uma forma de protesto, ok? Como tivemos no Qatar, em que muitos capitães queriam usar a braçadeira LGBTQIA+, e não deixaram porque o Qatar não permitia isso, estás a ver? E então, é só triste haver este quase boicote mundial a uma crítica que tem de ser feita só porque estamos a bater em alguém mais poderoso. Estás a ver? E então eu queria trazer isto para o lado pessoal, porque é tal cena. Eu acho que já contei esta história aqui. Isto fazendo a ligação de reagir de forma totalmente desproporcional. Ok? Porque é tal cena. Ok, houve um atentado terrorista. Ok, houveram eles agora já falam em mais de 1500 mortos. Pelo menos eu estava no outro dia a ver na SIC a Clara Ferreira Alves a falar que já identificaram 1500 corpos ou não sei o que. Acho que era assim qualquer cena, mas pronto. Na altura falou-se em 1200, agora já se fala em 1500, mas vamos assumir que, sei lá, são 2000 mortos, ok? Das piores formas possíveis e macabras e tudo. Houve violações, houve raptos de bebés, supostamente houve bebés mortos e tudo, ok? Mas do outro lado estás a destruir um país ou parte de um país. E tipo, até que ponto é aceitável? Estás a ver? E tipo, e sendo que o povo judeu já sofreu tanto, não deveria saber que esta não é a solução para as cenas? E tipo, e aqui quando digo povo judeu, não digo que todo o povo judeu está a favor disto, mas digo que se calhar se deveria protestar contra isto. Estás a ver? E então eu queria fazer aqui uma ligação porque quando eu andava na EPAV havia um gajo que era maior do que eu e mais gordo do que eu e mais forte do que eu, só que toda a gente fazia bullying com ele, estás a ver? E então eu também entrava na onda do bullying e sei lá, chamava-lhe urso ou essas cenas, estás a ver? Até que houve um momento em que eu estava a chamar não sei o que, chamei-lhe, não sei se foi urso, acho que foi urso, e o gajo reage como nós tínhamos uma furadeira, ok, para furar betão ou assim qualquer cena, e o gajo espeta-me a furadeira nas costas e liga, ok? A sorte é que eu tinha uma bata, uma t-shirt e depois é que tinha as costas, ok? E então aquilo enrolou na bata e na t-shirt e não me furou as costas. Mas imaginem, o gajo podia-me ter furado as costas. Ou seja, será que Israel não é só o gajo gordo e alto que está a tentar espetar uma furadeira quando poderia ter reagido de outra forma à cena?
Não sei. Não sei, e então, como não sei, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí, jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e começamos com o Expresso da Manhã, que teve aqui 2 episódios, quer dizer, 2 não, até teve uma semana forte, mas recomendo então o episódio de terça-feira. Uma democracia que censura e persegue o seu povo continua a ser uma democracia. E aqui foi interessante porque aqui entrevistaram um especialista em política internacional que também é judeu. Por isso, tinha aqueles 2 lados, ok? Tinha aquele lado em que podia defender Israel só porque era judeu, mas depois conseguiu meter isso atrás do que ele realmente pensava, e então recomendo. E depois tem aqui outro que foi da polémica então de Israel com o António Guterres. Israel tem o recorde do mundo de ignorar resoluções da ONU, por isso também recomendo. Depois, passamos então para os podcasts brasileiros e passamos para o Xadrez Verbal, que pá, como direi isto? Eles lançaram no sábado, aqui até diz sábado, pois, porque eles costumavam lançar à sexta, mas para o Spotify só foi no sábado. O Xadrez Verbal 354, Hamas. E pá, o episódio tem 7 horas, 24 minutos e 10 segundos, acho que é isso. E pá, é incrível. É incrível porquê? Porque imaginem, eu vi um comentário e acho que é esse o melhor comentário que define o Xadrez Verbal, que é: nós precisamos de falar disto, independentemente do tempo que demore. E acho que esse é o ponto, estás a ver? Porque imaginem, quando tu tens um conceito como história em meia hora, que o teu conceito é, ok, eu preciso de falar disto e tenho de resumir em meia hora e sei que há cenas que vão ficar de fora. Está boa, ok, é esse o teu conceito, cumpres a tua meia hora e está feito, mesmo que depois digas, e este tema depois pode ser abordado noutros episódios. Ok, está feito. Agora, Xadrez Verbal nunca teve limite de tempo e pá, o lema deles é fazer uma revista da política internacional em formato podcastal, ok? É esse o lema. Por isso, pá, se não tiveram um episódio na semana passada, se houve ataques terroristas do Hamas durante esse intervalo, houve bombardeios de Israel, houve mais merdas a acontecer em todo o mundo, pá, eles propõem-se a falar sobre isso. E então, tipo, tem aqui uma entrevista de 1 hora com uma especialista sobre terrorismo e sobre o Hamas, chamada Rashmi Signe, que é uma indiana que dá aulas em Minas Gerais, mas tem um doutoramento feito em Oxford ou Cambridge ou uma dessas assim bué conhecidas. Por isso lá está. Importante. Depois também falam bué do Hamas e toda a história que levou até aqui. E pá, tem 7 horas, tem. Mas pá, não é recomendado para toda a gente, mas para quem gosta de política internacional e queira minimamente estar dentro dos assuntos, pá, eu recomendo. Ok? Recomendo. E depois, temos a volta do Projeto Humanos. É verdade, Projeto Humanos, que é provavelmente um dos meus podcasts favoritos e uma aula de storytelling, volta agora com o caso Leandro Bossi, que será a 6ª temporada do Projeto Humanos, que estreará no dia 31 de outubro de 2023, na terça-feira, ok? Mas até lá, temos aqui 5 episódios que saíram diariamente e tipo, que mimo, ok? Ouvir um episódio do Projeto Humanos diariamente, que mimo. Mas então, basicamente, estes prelúdios são um resumo do caso Evandro, que foi a 4ª temporada do Projeto Humanos, e do caso Altamira, que foi a 5ª temporada do Projeto Humanos, com ainda alguns extras do que será este caso Leandro Bossi, que para quem ouviu o caso Evandro sabe que foi outra criança desaparecida na mesma altura do Evandro, só que nunca houve uma investigação bem feita. Ok? E basicamente, e tipo, isto só é spoiler para quem nunca ouviu o Projeto Humanos, mas pode também dar-vos alguma motivação extra para ouvir. Basicamente o miúdo desapareceu, passado algum tempo encontra-se uma ossada com a roupa desse miúdo, faz o teste de ADN, deduz que era uma menina, mesmo não tendo totalmente a certeza, e agora, em 2023, sabe-se que essa ossada era de facto de Leandro Bossi. E tipo, a família teve quase 30 anos à espera da confirmação para fazer o luto
E há 30 anos, se a investigação fosse bem feita, a família já poderia ter feito o luto e não ter estes 30 anos de sofrimento. E pá, quem ouviu, eu até vou recomendar aqui o episódio. Deixem-me ver se eu encontro aqui pelo título. Pá, eu acho que talvez seja este, o 5º episódio da 4ª temporada do Projeto Humanos, que saiu no dia 28 de novembro de 2018, por isso há quase 5 anos, que se chama A Outra Criança, que eu acho que é neste que o Ivan entrevista o pai do Leandro Bossi. E tipo, eu não tenho certeza se é este, mas no que ele entrevista ao pai dele, meu, é uma destruição, porque foi o que eu já disse às pessoas com quem já falei disto, e ainda ontem estava a falar com a senhora engenheira, que é, estão a ver a imagem que nós temos da mãe do Rui Pedro, aquela imagem de ver a senhora a ficar cada vez mais magra, cada vez mais desgostosa com a vida, porque não sabe onde é que está o filho e tudo, pronto. Através da voz eu senti isso daquele senhor. Porque notava-se que o senhor só queria uma resolução para o desaparecimento do filho. Mesmo que essa resolução fosse, o seu filho está morto, ok? E ele faleceu entretanto sem nunca ter a certeza disso. Então, acho que esta história merece ser contada. Da forma que o Ivan consegue contar as cenas, eu sei que vai haver muitas novidades. E pá, lá está. Não sei se esta temporada será tão longa como as anteriores, porque tanto a 4ª como a 5ª tiveram mais ou menos 30 episódios, por isso são temporadas longas que podem ser confusas e tudo. Mas pá, quem gostar de True Crime, quem gostar deste tipo de cenas, recomendo muito. Por isso, Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. Procurem no Spotify ou onde quiserem, que vão encontrar. E têm até terça-feira para ouvir os 5 episódios do Prelúdio, para depois estarem aptos para o início da temporada. Depois da música, começámos com o álbum de MC Carol de Niterói, como ela costuma dizer, que lançou o álbum Tralha no dia 25 de outubro de 2023. E pá, é interessante porquê? Porque o álbum tem 10 músicas e 16 minutos. E estamos-nos a cagar, ok? 16 minutos e 23, 10 músicas, está feito, está entregue. E então pá, vai estar aí a tocar a música Vampiro de Madureira, que fala sobre um simples homem que queria chupar uma vagina menstruada, ok? Por isso vai estar aí a tocar. Pega os teus amigos, vale mais a pena. Então deixa ele marolar. Vamos ver onde isso vai dar. Vou botar pra fuder se ele vacilar. Tá pensando o quê? Que eu vou te bancar? Então deixa ele achar que é pá. Então deixa ele se criar. Quando vê que o bagulho é mais embaixo, ele me perde pra voltar. Mas o filho da puta era de raça. Me envolve com o Conde Drácula. Fiquei com o vampiro de Madureira. Chupou minha buceta menstruada. Filha da puta era de raça. Me envolve com o Conde Drácula. Fiquei com o vampiro de Madureira. Chupou minha buceta menstruada. Tava voando pela favela. Depois, pá, temos aqui álbuns que estão na Pitchfork e temos outro caixa que ainda não está. Deixa-me cá ver. Não está. Exatamente. Mas então, começámos por um que está, que é o novo álbum dos Rolling Stones, Hackney Diamonds. E a Pitchfork diz o seguinte: salpicado de estrelas convidadas e produzido por Andrew Watt, o segundo álbum original dos Stones neste século é um monte de insucessos banais polidos até que o personagem desapareça. Foda-se. Não percebo esta crítica. Foi o que eu já disse no pré-pod. Ok, não é uma novidade. Não. Ok, é mais do mesmo. É. Mas mais do mesmo dos Rolling Stones é melhor do que, mais do mesmo dos One Direction. Estou a comparar os Stones com os One Direction. Mas não sei, mas acho que lá está. Eu uma vez já disse aqui a teoria de que a Pitchfork odeia grandes bandas de rock, e aqui está a prova porque tiveram 4.5 neste álbum. Mas vai estar aí a tocar a música Bite My Head Off com Paul McCartney. E pá, não se esqueçam de tratar bem o planeta, porque precisamos de o deixar bem entregue para quando falecermos o Keith Richards ter um bom planeta para ele, ok? Feeling
Depois, pá, temos aqui um novo álbum de uns velhos conhecidos deste podcast, que são os King Gizzard and Lizard Wizard, que lançaram o seu, sei lá, vamos lá contar quantos álbuns é que eles já lançaram. É assim, 28/29, porque tem aqui um ao vivo, por isso, e tem aqui outro de remixes, por isso, pode haver ali algumas dúvidas na contagem oficial, mas pronto, é o segundo álbum de 2023. Este tem um nome mais fácil do que o primeiro de 2023, chama-se The Silver Cord, e pá, é um álbum mais eletrónico, por isso não me diz assim muito, mas pá, é o que temos, meu. São eles a inventar mais uma vez, por isso, quem me dera ter esta liberdade de poder fazer o que quer, estás a ver? Imaginem, os gajos podiam estar só fechados naquela caixa em que foram colocados no início de carreira, que era tipo rock psicadélico, mas não, os gajos já saltaram para todo tipo de caixas possíveis, por isso são só amigos que curtem fazer música e desfrutam isso ao máximo, e isso é bonito. Por isso vai estar aí a tocar a música Change. Depois temos aí um álbum de Sofia Cortésis. Exatamente, eu sabia que conhecia este nome de algum lado, meu. Foi a jovem que fechou o Palquiorn no dia 17 de agosto em Paredes de Coura. E agora lançou o seu álbum de estreia chamado Madres. E então, eu lembro-me na altura de falar para o Habitat Natural da Música que ela dividia a sua vida entre Lima, no Peru, e Berlim, na Alemanha. E então a Pitchfork diz o seguinte: o álbum de estreia da produtora peruana é uma coleção cintilante de cantos de protesto, ritmos de clubes e sintetizadores iluminados pelo sol que testemunham a nutrição espiritual da dance music. E pá, para quem gosta de eletrónica e isso tudo, isto deve ser incrível. Para mim é ok, porque lá está, não é totalmente a minha cena, mas gostei. E vai estar aí a tocar a música Estación Esperanza, que é uma música dela e do Manu Chao. E para fechar, pá, temos aqui o segundo álbum da Maria BC, chamado Spikefield, e a Pitchfork diz o seguinte: no seu novo álbum Spectral, a música de Oakland explora a promessa de conexão e o terror do passado. E pá, não é incrível, mas está ok, e vai estar aí a tocar a música Watcher. Pá, é isso. Temos mais um episódio gravado. Na última semana tivemos aí stresses com a gravação. Nesta semana está tudo gravado, ok? Até porque eu não parei nenhuma vez. E então, pá, peço desculpa se houve ali algum stress e tudo. Mas pá, foi entregue, ok? E isso muitas vezes é o mais importante. Mas esperemos que para a semana haja mais música. Porque, meu, não houve assim nada que me chamasse a atenção. E eu estava habituado a que pelo menos todas as semanas houvesse assim alguma cena que... Uou, incrível, estás a ver? Mas estamos aí e já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco.
Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.